Os morcegos são particularmente frágeis, o que se deve principalmente a uma maturidade sexual tardia e a uma taxa de reprodução muito baixa. A maioria das espécies só tem uma cria uma vez por ano. O caráter colonial da maioria das espécies que se concentram num número reduzido de abrigos aumenta a sua vulnerabilidade. Diversos mitos e superstições têm também movido a perseguição a este grupo de animais, com consequências nefastas para algumas das suas populações. Uma das principais ameaças para os morcegos é a perturbação e a destruição dos seus abrigos, em particular dos abrigos subterrâneos, nos períodos de maternidade e hibernação. A alteração das áreas de alimentação, como zonas de floresta e zonas ribeirinhas, e o uso indiscriminado de pesticidas também têm efeitos nefastos nas populações de morcegos. Os pesticidas causam a diminuição da diversidade e da abundância das presas de que se alimentam e ainda causam a contaminação direta dos morcegos através da ingestão de insetos e de água contaminados. Os aerogeradores são atualmente outra ameaça importante, em particular no caso das espécies de morcego de voo alto. Para além da colisão direta com as turbinas, a morte também ocorre por colapso dos órgãos internos do morcego devido ao efeito de vácuo do movimento das pás. Os períodos em que se observa maior mortalidade coincidem com os meses de movimentos migratórios mais intensos. Um outro fator de mortalidade dos morcegos, frequentemente menosprezado, é o seu atropelamento por veículos motores, como sugere uma investigação em curso na Universidade de Évora. Estudos recentes realizados no sul de Portugal revelam que o número de morcegos vítimas de colisão é bastante elevado, cerca de 3 indivíduos por quilómetro por ano. Isso, associado à longa, extensa rede rodoviária, pode ser uma importante ameaça para este grupo faunístico. Existe uma grande variação ao longo do ano na mortalidade. Detectámos um pico de mortalidade em agosto, cerca de 40% da mortalidade total ocorre nesse mês, porém as espécies pouco conhecidas ou com estatuto de ameaça morrem sobretudo no final do verão e início do outono, na época que corresponde à época de reprodução, voo dos juvenis e a migração para os abrigos de outono. Os morcegos morrem sobretudo em zonas de floresta autóctone e em ribeiras com vegetação arbórea, ou seja, habitats de alta qualidade. Saber onde os morcegos morrem é extremamente importante, pois na construção de novas estradas ou nas que elas já estão construídas é importante planear medidas de mitigação, porém estas medidas de mitigação estão ainda a ser estudadas e a sua eficácia ainda está a ser medida. Para conservar as populações de morcegos em Portugal, têm sido empreendidas diversas atividades que se focam principalmente na conservação dos seus abrigos e das zonas de alimentação. A monitorização de abrigos subterrâneos de importância nacional tem sido levada a cabo desde 1987, o que inclui a visita aos locais de hibernação e de maternidade, com o objetivo de detectar variações nas populações de cada espécie e as ameaças que possam afetar as colónias. Todos os anos nós tentamos visitar todos os abrigos importantes a nível nacional, quer os abrigos de hibernação, quer os abrigos de maternidade. Fazemos uma contagem das espécies presentes, do número de indivíduos, uma estimativa do número de indivíduos de cada espécie. Tiramos dados como a temperatura, a umidade, que depois nos permitem caracterizar os abrigos que eles estão a utilizar e permite-nos avaliar se de facto os números estão a manter ou se há alguma situação que possa ter ocorrido e que possa estar a causar uma diminuição do número de indivíduos presente. A anilhagem de morcegos possibilita o estabelecimento do mapa das redes de abrigo que os morcegos usam ao longo do ano e que permite a sua conservação. Por exemplo, os morcegos desta maternidade utilizam uma vasta rede de abrigos durante o ano. Nos casos de perturbação excessiva de abrigos, a entrada pode ser vedada, impedindo a sua visita nas épocas críticas. A avaliação e a monitorização dos impactos de infraestruturas e projetos sobre as populações de morcegos têm como objetivo avaliar a sua magnitude e minimizar os efeitos consequentes.
A implementação de projetos tem de ter em conta a existência de abrigos e das zonas de alimentação de cada colónia. Assim, os habitats de alimentação de algumas espécies cavernícolas têm vindo a ser estudados com radiotelemetria. É colocado um transmissor no dorso do morcego e os seus movimentos são seguidos durante a noite e mapeados. Este tipo de informação permite estabelecer as áreas de alimentação das espécies em causa. Por exemplo, este mapa indica as áreas de alimentação de 3 espécies de morcego, que se abrigam numa mina abandonada perto da Moura, em azul. A verde está marcada a zona de alimentação das fêmeas e a amarelo a dos machos. Estas atividades são complementadas com ações de informação e sensibilização pública para a conservação dos morcegos e do meio que os sustenta. Em alguns casos de destruição de abrigos, foram construídos abrigos alternativos, como é o caso do morcegário da Quinta da Regaleira. Aproveitámos 2 edifícios da Quinta da Regaleira para adaptar como morcegários, portanto foram criadas estruturas de forma a albergar uma colónia de morcegos que serve simultaneamente de criação e de laboratório de estudo para a construção de morcegários alternativos, sempre que é necessário construir um morcegário em alternativa à colisão com o património, por exemplo. Nós temos câmaras de infravermelhos, porque o espaço está escuro, não há luz no seu interior, câmaras de infravermelhos que podemos manusear e monitorizar através da internet ou nas nossas salas técnicas. Temos estações meteorológicas no interior e no exterior que nos permite controlar as percentagens de umidade e de temperatura das colónias e perceber a variação a alteração do seu comportamento consoante a variação dos valores. Uma das variáveis importantes é a temperatura, portanto, há realmente um comportamento associado à temperatura de colonização do espaço. Sempre que temos o espaço aquecido, aprendemos que eles necessitam, mesmo antes de sair para o exterior a voar, de um espaço amplo no interior do abrigo que lhes permita fazer os primeiros voos, os primeiros treinos no interior ainda do morcegário. E percebemos que realmente é importante a questão da orientação e da vegetação em torno da saída do morcegário, de forma a que as rapinas noturnas não os consigam tão facilmente caçar. O Estatuto Global de Ameaça de parte das espécies de morcegos europeus levou a que estes fossem protegidos por legislação. A Diretiva Habitats, na União Europeia, a Convenção de Berna do Conselho da Europa, a Convenção de Bona sobre as espécies migradoras, o Eurobat, Acordo sobre a Conservação das Populações de Morcegos Europeus, e o Ano do Morcego, em 2011 e 2012, resultam dessas iniciativas europeias. Os morcegos são peças importantes dos ecossistemas, sobre os quais é necessário conhecer mais e divulgar mais. O aumento do conhecimento sobre os morcegos e a divulgação da sua importância são fatores essenciais que contribuem tanto para a conservação dos morcegos, como dos habitats e dos ecossistemas dos quais dependem.